Olá, amigos, sejam muito bem-vindos, boa noite a todos. Esta é a parte 2 da aula do capítulo 9, Microcefalia e Aborto, a ligação do espírito, do estudo do livro O Desafio de Viver. Bom, nessa parte 2 nós vamos abordar então o tema aborto, já que a microcefalia foi abordada na aula 1, e para essa aula eu usei o nosso livro, O Desafio de Viver, e também o livro Gestação, que é do mesmo autor, Dr. Ricardo de Bernardi. Então vamos lá. Bom, o objetivo dessa aula não é ficar aqui discutindo com vocês se devemos ou não fazer um aborto ou falar que o aborto é alguma coisa abominável, né? Porque dentro do conhecimento da doutrina espírita é óbvio que nós sejamos contra o aborto. Nós já estudamos que até mesmo o aborto que é legalizado aqui no Brasil, né, para fetos anencéfalos, existe ali um espírito, né, reencarnante que precisa daquele tempo, pelo menos nem que seja de alguns meses, né, ou algumas horas de vida após o nascimento, ele precisa muitas vezes dessa oportunidade para que ele possa então refazer o perispírito dele que está deformado por algum problema, algum processo que ele trouxe de encarnações anteriores. Então, o objetivo aqui é a gente analisar mais profundamente os tipos de aborto que existem e as consequências para os envolvidos. Então, eu comentei com vocês na aula anterior que eu mesmo achava que existiam apenas dois tipos de aborto, né? O provocado e o espontâneo. Mas o autor, ele coloca 4 tipos de abortos diferentes. Então, o aborto pode ser provocado, que a gente já conhece, pode ser o espontâneo, mas ele também pode ser provocado mentalmente pela mãe e provocado mentalmente pelo próprio feto. Então, o objetivo aqui é estudar cada um desses tipos de aborto. E nós vamos começar pelo aborto provocado, né? Que é aquele mais óbvio, então, que pode ser realizado tanto por um profissional quanto pela própria mãe, né? Ingerindo alguma coisa ou provocando, né, intencionalmente este aborto. No entanto, é muito interessante que o autor ele diz o seguinte, ó, podem existir atenuantes aos profissionais que fazem o aborto. Isso vai depender muito da intenção desse profissional. Porque vamos imaginar assim, a gente não está falando aqui daquele profissional que comercializa o aborto ou daquela mãe que quer abortar porque é meu corpo, minhas regras, né? Então eu quero ter o direito, né, de fazer isso. Não. Mas muitas vezes aquele profissional ele faz o aborto numa intenção de combater fome, de combater miséria, né? Ou numa intenção de repente não permitir que um ser que está sendo gerado ali de uma forma muito deformada, né? Com muitas alterações ou até mesmo sem o cérebro, né? Que ele então não sofra e a mãe também não sofra, certo? Então a intenção dele é boa, porque ele realmente acredita que a vida vai começar ali a partir do segundo trimestre da gestação, que é quando o sistema nervoso está maturado já, ou seja, ele está completamente formado dentro do feto, né? E a ciência até então acredita que até esse terceiro mês de gestação, já que aquele bebê, né, aquele feto não tem o sistema nervoso, então logo ele não representaria uma vida, né? Então essa ignorância profissional ainda, de onde se começa ou não a vida, pode servir como um atenuante também se a intenção desse profissional for boa, tá? Isso não vai impedir, pessoal, que exista uma reação natural do espírito que foi abortado e também das entidades que os acompanham. Então, não significa que essa pessoa não terá processos de obsessões graves. Pode acontecer que sim, tá? Mas existem atenuantes. Então, eu vou dar o exemplo aqui e eu não vou colocar esse vídeo aqui nessa aula, porque eu acho que não tem necessidade. Tem pessoas que são muito sensíveis, né? Mas depois quem quiser pode pedir ali no grupo do WhatsApp o link e eu mando, tá? Mas eu assisti na internet esses dias um vídeo de um médico norte-americano. Ele dirigia uma clínica de aborto, né? Lá nós sabemos que em vários estados o aborto é completamente legalizado, basta que a mãe manifeste a vontade de abortar esse filho.
E ele dizia que ele era responsável por mais de 70 mil abortos dentro de todos os anos que ele exerceu a medicina. Mas que, com o advento dos exames de imagem e das ultrassonografias, ele começou a realizar abortos fazendo simultaneamente exames de ultrassonografia. E ele começou a perceber que aquele feto, ele lutava, ele tentava sair assim, né, lutar contra o aparelho que eles utilizavam então para fazer a técnica de aborto. E aí ele começou a entender que se aquele feto estava lutando contra o aparelho introduzido, ele pensava, ele sabia que aquilo era uma ameaça, ele conseguia entender que aquilo era uma agressão à vida dele. E logo, se ele entendia isso e se ele tentava então rechaçar aquele aparelho, significava que esse ser já tinha sistema nervoso suficiente para conseguir pensar. Então esse profissional, ele começa a entender neste momento que o que ele está cometendo é um assassinato. E o que ele achava que ele fazia antigamente não era isso. Ele achava realmente que não havia vida ali, né? Nós sabemos que essa vida começa no momento da união do óvulo com o espermatozoide. Existe todo um preparo da espiritualidade por trás disso, né? Não importa as condições em que essa criança vai nascer. Então, veja, a intenção desse profissional, é claro que ele vai responder, né, por todos os abortos que ele cometeu, mas de certa forma essa ignorância misturada com a intenção dele pode servir como atenuante, tá certo? Só lembrando mais uma vez que isso não vai impedir essa reação natural, muitas vezes de vingança, tá? Do próprio espírito ali que perdeu a chance de reencarnar e das entidades espirituais que acompanham também esse espírito. Agora, caso o profissional ele seja aquele profissional que comercializa o aborto, olha que interessante, né? O assessoramento espiritual dos profissionais de saúde que comercializam o aborto é composto de formas ideoplásticas aracneiformes, quer dizer, em formas de aranha, né? Estruturas energéticas viscosas e aderentes e elementos espirituais deformados e animalizados, que é onde a gente tem a licantropia, né? Então, muito parecido com as descrições, né, que a gente encontra quando a gente vai para as comunidades umbralinas, né, estudar esse tipo de energia viscosa, né, e aderente junto a esses elementos deformados e animalizados. Então, para estes profissionais, nesse caso, né, já na própria encarnação atual que eles estão vivendo agora e que eles estão praticando esses abortos, o que pode acontecer? Então, eles costumam apresentar, né, as desagregações psíquicas e o adoecimento. E eles podem ter sérios desequilíbrios nos chakras genésicos. Então, aqui só para a gente relembrar, né, aqui nós temos o chakra genésico, no chakra coronário, no cardíaco e no esplênico, certo? Então, nós sabemos também que esses centros de força são responsáveis, então, pela modelação também do formato do próprio perispírito, e que uma vez alterado as energias que entram aí por esses centros de força, nós temos, então, todas aquelas deformidades, e depois a única maneira de se drenar essas deformidades é encarnando e expiando isso através de doenças físicas. No caso destes profissionais que fazem, então, esse comércio de aborto, eles não precisam nem esperar a próxima encarnação, tá? A energia, ela é tão ruim, ela é tão densa, que já começa a alterar logo na reencarnação atual e eles já começam, então, a apresentar as doenças e os padecimentos. Bom, nós temos também o aborto espontâneo, né? Então, esse aborto espontâneo, ele pode ser tanto por algumas malformações físicas mesmo, dificuldade de implantação, né, desse óvulo fecundado nas próprias trompas, né, enfim. Mas também o que o autor ele destaca aqui é que alguns micro-organismos que são adquiridos, né, pela gestante, eles vão ter ação letal sobre esse embrião, e isso vai determinar então o aborto espontâneo. Alguns outros não vão chegar na letalidade, mas geram deformações. E como esse capítulo ele fala muito da microcefalia, né?
em especial. Então ele não deixa de dizer também que sempre quando a gente vai receber uma criança na nossa casa que possui algum tipo de deficiência, seja em relação ao sistema nervoso ou não, nós, seres encarnados, somos sempre muito amparados pelas equipes espirituais, em especial durante o nosso sono. Então, no desdobramento do sono, nós temos contatos, né, com as equipes de benfeitores espirituais que nos auxiliam. E essas equipes, nesse momento, elas vêm para nos lembrar e para nos preparar. Olha, você assumiu esse compromisso de ter um filho deficiente, muitas vezes muito antes até de você reencarnar, essa programação ela já estava feita, né, na sua vida. Então, tenta agora aceitar esse fato, né? Tentar trabalhar isso melhor, que não existe uma fatalidade, que nada é por acaso. É claro que em lares onde se determina, né, a harmonia, a proteção espiritual, o estudo, né, e principalmente ali a afinidade entre os seres, esse apoio espiritual ele fica muito mais fácil do que em lares desarmônicos, onde as equipes espirituais dos benfeitores muitas vezes não conseguem chegar. Tá? Então ele dá um exemplo aqui, por exemplo, muito interessante da rubéola, né? A rubéola, ela é uma doença que num adulto normal ela pode até passar despercebida hoje em dia, né? Mas ela representa um verdadeiro terror, principalmente no primeiro trimestre ali de gestação, pelas malformações que ela pode causar. No entanto, existem gestantes que adquirem rubéola e o feto não sofre nenhuma consequência, né? Pode acontecer. Então a gente chega à conclusão de que cada ser ele proveio de um ovo diferente, né? De qualquer outro na face do planeta. Por isso que cada ser é único. E esse manancial genético ele é específico e ele vai determinar então maior ou menor resistência ou não, né, a fragilidade do embrião. Por isso que tem grávida que passa por uma série de transtornos durante a gravidez, então adquire vírus, pega rubéola ou tem outros tipos de problema, né? Mas essa criança vai nascer geneticamente normal, né? Com as formas normais e fisiologicamente falando, né? O sistema físico dela vai funcionar normal e outra muitas vezes tem uma gestação muito mais tranquila, mas pode vir aí um feto com algumas deficiências físicas, cognitivas, enfim, não são só os microcefálicos. Então, é muito interessante que ele coloca assim, né? Essa frase eu achei assim maravilhosa. O merecimento do espírito é o que vai determinar a sua imunidade. Por exemplo, no caso do vírus da rubéola. E aí é claro que depois da pandemia a gente não pode deixar, né, de comentar também. É o merecimento de cada um de nós que vai gerar a nossa imunidade. Por isso que a gente vê tantas pessoas, né, no caso do coronavírus, que pegaram coronavírus, tiveram N problemas, alguns foram a óbito, outros não sentem nada. Então, gente, é merecimento, né? Não existem fatalidades. E isso pode ser muito consolador, porque a gente sabe que existem espíritos que se doaram neste momento de pandemia para que tivessem uma morte, né, já pelo Covid, para que isso pudesse provocar aí algumas mudanças, né, em relação à consciência humana, principalmente essa consciência de orgulho, de achar que a gente tem o controle de tudo e que a gente está no centro do mundo, né, ainda. Mas não existem essas fatalidades. Então, aqueles nossos amigos, aqueles nossos entes queridos que nós perdemos, entre aspas, né, perdemos o corpo nessa pandemia, nós sabemos que eles podem ter se doados para isso ou que eles podem ter cumprido já um processo de expiação, tá? Então, isso também apazigua muito o nosso coração. E isso não significa também, hein, pelo amor de Deus, que a gente deva, então, também não se cuidar, né, não tomar nenhuma vacina, só confiar aí no nosso merecimento, porque aí
se nós fizermos isso, nós estaremos sendo suicidas indiretos, né? Então, a gente precisa se cuidar da mesma forma, mesmo sabendo que nada de mal vai acontecer com a gente, a não ser que a gente precise passar por isso, mas todos os cuidados, as medicações que a gente tem que tomar, as terapias que a gente tem que procurar, tudo que a gente puder fazer ao nosso alcance para auxiliar, né, nós precisamos fazer para que não sejamos considerados também suicidas imprudentes ou suicidas indiretos, ok? E aqui a gente tem, então, um outro tipo de aborto que, para mim, é uma novidade, né? Eu achei muito interessante isso, que é o aborto provocado mentalmente pela mãe, pela própria gestante, né? Então, isso se dá através das irradiações de ondas mentais que possuem maior ou menor capacidade de influenciação e de magnetismo, né? A gente já sabe que nós emitimos essas ondas mentais e que essas ondas mentais elas têm um efeito sobre a matéria. É que nós ainda não temos o controle sobre isso, nós não sabemos fazer ainda de maneira consciente. E claro que dentro de um planeta ainda de provas e expiações precisa ser assim, porque o espírito ele precisa ter um domínio muito grande dos próprios pensamentos, né, para conseguir materializar esses pensamentos. Senão, imagina só, se eu desejasse mal para uma pessoa num momento aí de raiva, num momento de frustração, isso poderia se tornar imediatamente realidade se a gente já tivesse essa capacidade. Então nós sabemos que essa força de ação do pensamento sobre a matéria, ela é mais forte, né, quanto mais evoluído é esse mundo, enquanto que nós ainda temos um delay, né, um atraso muito grande naquilo que a gente pensa até a gente conseguir realizar aquilo que a gente realmente deseja e muitas vezes nem consegue, né, se for algo ruim. Mas nós sabemos já dessa irradiação de ondas mentais. Então, essas ondas mentais, através de experimentos, os cientistas eles conseguiram já determinar que elas têm um poder muito maior quando elas são emitidas, né, através de um meio aquoso, né, quando eu tenho a emissão dessas ondas pela água. E nós sabemos que esse bebê, esse feto, né, ele está envolvido em uma bolsa de água. Então, muitas vezes, o próprio choque da mãe na hora que ela recebe a notícia, e não só da mãe, tá? É que a mãe, nesse momento, ela vai ter mais poder sobre isso, porque é o próprio corpo dela, né, que está sujeito a essas irradiações, então, mentais dela. Mas é claro que existem as irradiações mentais também do próprio pai, né, do genitor. Mas essas irradiações, então, elas chegam com muito mais facilidade naquele feto. Por isso que a gente fala, né, que o bebê ele acaba sentindo tudo aquilo que essa mãezinha está sentindo, né? Então o medo, o pavor, a angústia e muitas vezes esse choque, né, de receber a notícia de que aquele seu bebê tão esperado muitas vezes vai nascer com alguma deficiência, vai nascer com algum problema, já pode então fazer com que inconscientemente, tá bom? Que fique claro que isso não é uma reação intencional de aborto, tá? Da própria mãezinha, mas inconscientemente ela pode então rejeitar este bebê. E aí eu volto a dizer da importância do sono, né, da oração, para que nós tenhamos acesso então no desdobramento físico aos espíritos amigos que possam nos auxiliar e nos preparar melhor para esse tipo de compromisso. Tá? Mas vamos voltar um pouquinho aqui para a ciência. Nós tivemos então dois físicos, né, Chevalier e Hardy, eu acho que é assim que pronuncia, que através de um equipamento chamado gotejador psicocinético, que era um aparelho que faz com que existem dois recipientes, né, e um aparelho aqui no meio, e esse aparelho vai lançando uma gota de água por vez e fazendo com que ora uma gota caia de um lado, ora uma gota caia de outro, e os dois recipientes, então, eles tendem a encher juntos de maneira idêntica, então é um aparelho de precisão física, né? E aí eles pegaram, então, sensitivos e colocaram, né, diante desse aparelho e perceberam que esses sensitivos podiam, então, ter uma influência direta nessas moléculas, né, nessa gotinha de água que caía, fazendo com que um reservatório enchesse
mexesse então primeiro que o outro. Então eles comprovaram, né, a facilidade maior dessa irradiação mental através da água. E isso também foi muito estudado por esse professor Henrique Rodrigues, ele está citado também no livro, né, que é um psicobiofísico, ele é brasileiro e ele é palestrante espírita, então ele também fez vários procedimentos, né, através desse aparelho e através dessas experiências. E aí, pessoal, a gente tem então também aqui a explicação de muitas vezes, né, vários jovens têm essa sensação de rejeição ou já nascem traumatizados, né? Muitas vezes o próprio choque, né, faz com que esse bebê dentro da barriga da mãe ele se sinta rejeitado, né? E aí muitas vezes ele chega a nascer, né? Não, a força não é suficiente para provocar um aborto, mas ele chega a nascer, mas ele já traz então em si essa sensação de rejeição, essa sensação de trauma, né? Isso é muito comum. Então a falta, né, do conhecimento espírita faz essa gestante abortar, mesmo que sem querer, né? Porque é claro que todo mundo vai levar um choque inicial, até mesmo um espírita, acho que muito bem resolvido, né? Se houve uma notícia de que algo pode dar errado, né? Ou que essa criança vai nascer com algum tipo de deficiência, não vem só essa sensação de rejeição, mas vem uma sensação muito grande de preocupação também, né? O que vai acontecer com meu filho, como é que ele vai ser, como é que ele vai sobreviver nesse mundo. Mas imediatamente, se a gente pega um tempo pra gente e aí a gente depois sai, né, desse primeiro impacto da notícia e a gente já começa com essas sensações de acolhimento para esse bebê, sabendo que ele precisa daquilo e nós talvez sejamos espíritos que estaremos nos doando para isso e espiando junto com ele, ele também vai sentir todo esse acolhimento depois, todo esse amor e todo esse carinho, tá? E aí nós temos então o quarto e último tipo, né, de aborto citado aqui pelo autor, que é o aborto provocado pelo próprio feto. Então, da mesma forma como a gestante pode emanar essas irradiações, esse espírito reencarnante que está dentro desse ventre, por algum motivo, ele também pode desistir do processo reencarnatório. E aí, ele mesmo, então, desiste da reencarnação e a gestante acaba abortando. Tá? É muito raro, né? Deve ser disso acontecer, porque nós estudamos aí sempre que existe uma fila de espíritos tentando reencarnar, mas pode acontecer. Então agora vamos ver quais seriam as consequências de um aborto para os envolvidos nessa história. E nós vamos começar então com as consequências do aborto para o pai, né? Então, a primeira coisa que vai acontecer são a absorção, né, do pai das vibrações de angústia, de desespero ou de vingança do espírito que foi assassinado. Isso vai gerar, então, um desequilíbrio aqui, ó, no centro genésico desse pai. Né? Então, ele pode ter, nas futuras encarnações, ele pode vir com moléstias testiculares, distúrbios hormonais, né, que podem levar até à infertilidade muitas vezes e que podem ser agravados pelos obsessores se o espírito que foi assassinado assim o desejar, tá? Então, lembrando, né, que essas energias, então, elas maculam o formato do nosso perispírito e aí na próxima encarnação a gente já pode vir com sérias consequências para conseguir drenar isso daí, tá bom? É lógico que aqui a gente está falando da questão ainda da doença física, né? Porque a doença mental, né, a doença da mente, ela pode já vir nessa própria vida, se esse espírito que for assassinado assim resolver obsediar, então, aquele pai e também aquela mãezinha, tá? Então, vale mais uma vez, né, a proteção, a oração e tudo para a gente tentar consertar os nossos erros, né? Bom, quais serão as consequências para o espírito reencarnante que foi abortado, né? Então, na maioria das vezes, esse espírito ele vai se tomar por profundo desgosto pela perda da oportunidade, né, da reencarnação. Muitas vezes, esse espírito que a gente vai receber como nosso filho, ele foi vítima ou algoz desses pais.
E nessa nova oportunidade, ele iria procurar, com o incansável trabalho dos mentores espirituais, então veja que tem toda uma equipe por trás, né? A reaproximação com essas pessoas que ele possui débito. E aí se cumpriria então a máxima de Jesus, que é o amai os vossos inimigos. Porque se essa entidade que eu estou recebendo foi meu inimigo no passado, ou foi meu algoz no passado, né, de qualquer forma, ou foi minha vítima, né, quer dizer, o fato dessa mãe agora pegar esse ser no colo como um bebezinho e falar, filhinho, eu te amo, né? Você é o bem mais precioso que tem, porque quem é mãe sabe que o sentimento que a gente tem pelo filho é um dos maiores amores, né, que a gente pode manifestar ainda num mundo de provas e expiações. E só quando a gente sente isso realmente é que a gente entende, né? Não dá para explicar muito com palavras. Então, se você pratica o ato do aborto nesse momento, você perde toda essa oportunidade, né? E aí esse espírito realmente ele se macula aí em profundo desgosto. É claro que os espíritos mais elevados não, tá? Mas como nós não estamos num mundo em que há uma predominância de espíritos elevados, na maioria dos casos é isso que vai acontecer. Bom, e para a mãezinha, né? Quais seriam então as consequências desse aborto praticado para a mãe? Então, no plano espiritual ou ainda nessa própria vida, né? Elas vão expressar o que eles falam aqui de angústias indefiníveis, né? Então, deve ser uma coisa muito complicada, né? Muito difícil realmente de se explicar. E essas mãezinhas normalmente vão estar presas, né, a consultórios psiquiátricos por desajustes deste centro de força aqui, ó, do nosso chakra coronário, tá? Além disso, ao retornar para o plano espiritual, essas mulheres vão se sentir muito diminuídas moralmente. Vejam, não são os espíritos que as diminuem, tá? Porque mesmo com toda assistência espiritual, é a própria pessoa que, ao então verificar a consequência do ato que fez, né? Vocês lembram que não é só o feto que a gente aborta, não é só a consequência para aquele espírito, é para as entidades que o acompanham, é para a equipe espiritual que estava lá toda preparada, né, para resolver aquele processo, para montar aquela família. A gente ainda precisa de tudo isso dentro do nosso nível de evolução. Então, é como se eu abortasse não só um espírito, mas toda uma equipe, né, de espíritos que estão ali. Então, a pessoa mesmo se sente, né, ao ter contato com essa realidade moralmente diminuída. E aí ela pode voltar, então, em outras vidas, né, com este centro genésico aqui, ó, que também vocês viram que é a mesma consequência para o pai, né? O pai volta, então, com problemas no centro genésico e a mãezinha pode voltar também, né? Esse centro genésico com muitas desarmonias. Muitas vezes essa desarmonia, ela faz com que esse centro genésico de força, ele vibre com uma energia extremamente diminuída, que é o que o André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, ele chama aqui, ó, de chakra atonizado. E olha que interessante, isso vai provocar, esse chakra atonizado, ele vai provocar as toxemias gravídicas, que são as eclâmpsias. Olha que interessante, né? Então, a eclâmpsia, a gente sabe que é uma condição que, se não tratada, né? Se você não retira ali a criança a tempo, isso pode determinar um óbito não só do próprio feto, como da gestante também, tá? Então, provavelmente nada é por acaso, tá? Você também não vai ter uma eclâmpsia por acaso, certo? Essas mulheres também podem nascer com as células ciliadas das trompas, que são aquelas células que vão se movimentando, então, fazendo aquele movimento de rolamento do óvulo para que ele chegue até o útero, né, e se fixe ali naquela parede. Então, essas mulheres, elas podem nascer com essas células ciliadas das trompas desarmônicas, fazendo com que esse óvulo se fixe então na trompa, provocando aquilo que a gente chama como gravidez ectópica, né, que é a gravidez tubária, que leva a um aborto espontâneo, né? Eu coloquei aqui até entre aspas para vocês verem que nada é por acaso, nem mesmo o aborto espontâneo, tá? Então, se você abortou espontaneamente, né, um feto,
com certeza havia um resgate ali, né, entre todo mundo também. E essas mulheres podem apresentar outras patologias também, né, placentárias, ovarianas, uterinas, infertilidade, enfim, tudo que vocês puderem imaginar pela deficiência, então, neste centro genésico ou básico, né, de força. Mas, pessoal, se você já praticou um aborto, se você nasceu com alguma dificuldade, se você tentou ser mãe e não conseguiu, não tem problema, você está espiando aquilo. O que a gente aconselha, então, né, para essas mulheres? A gente tem aquela outra máxima, né, que diz que a caridade cobre uma multidão de pecados, né? Então, se você tiver condições, adota uma criança, né? O autor, ele deixa, eu gostaria até de ler, tá? Com licença, mas então, ó, dedique-se a uma criança abandonada, atenda ao berço da criança pobre, por exemplo, num centro espírita. Sabemos que é possível renovar nosso próprio destino todos os dias. Quem ontem abandonou os próprios filhos, pode hoje se afeiçoar aos filhos alheios. Se puder, adote uma criança. Quem sabe não será ela própria aquela a quem você negou a vida? Nunca é tarde para amar. Então comece a consertar, se você tem essa consciência, se você passou por essa dificuldade nessa encarnação, comece a consertar agora, não precisa deixar para a próxima. Bom, então a gente já sabe, né, que a expulsão da entidade reencarnante pelo aborto só vai determinar o agravamento dos débitos, né, do trio. Quem é o trio? O pai, a mãe e o bebê, perante a lei universal. Lembre-se de que nada vai acontecer por acaso, nem os problemas, nem as realizações. E aí nós temos também a lei do karma, né? Lembrando também que o karma, ele só acontece quando a gente tem o preparo para passar por ele. E muitas vezes nós combinamos esse preparo lá no mundo espiritual. E quando a gente chega aqui, aí que a gente dá para trás, né? Então, esses nossos mentores estão trabalhando muito para que a gente cumpra aquilo que a gente precisa resgatar. Como nesse capítulo nós estamos abordando aqui o tema microcefalia e aborto, o autor ele deixa também finalizando uma frase muito bonita, né? Que é ter um filho deficiente físico ou mental. Somente a aceitação do fato é a atitude que poderá facilitar a assistência espiritual. Então é necessário que se aceite, mas estendendo isso para todas as nossas doenças, para todos os problemas que a gente manifesta, aceite também. Trabalhe sempre para ter uma vida saudável. Se eu tenho hábitos ruins, eu estou provocando a minha doença, né? Diretamente. Mas se eu tenho hábitos saudáveis e mesmo assim eu estou passando por um processo de doença, eu estou resgatando. Lembrem-se da frase da aula anterior, onde o autor diz que expiar é o mesmo que expirar, ou seja, colocar para fora aquilo que não é bom. E aceitando essa lei universal, aceitando essa lei do karma, é que a gente vai conseguir, então, sermos melhores amparados e sermos melhores instruídos pelos nossos mentores e amigos espirituais que sempre estão conosco. Se a gente se sente só, muitas vezes são as nossas próprias atitudes e os nossos próprios pensamentos negativos que os estão impedindo de chegar até nós. Eu espero que vocês tenham gostado, então, deste tema. Eu desejo a todos uma boa noite, um grande abraço e até a nossa próxima aula. Tchau!